no caderno 3, tá? Bom, pessoal, coloquei para gravar aqui. Vocês sabem que eu coloco depois lá no YouTube. Se alguém se opõe aí, depois conversa comigo, porque nem todos os alunos entraram. A gente está com 19 e nós somos quase todo mundo, né? E somos em 24. Mas, enfim, a plataforma, a aula é disponibilizada para todo mundo. Gente, na semana passada, nós iniciamos o caderno 3, né? Esse caderno 3, na unidade 1, nós conversamos sobre o can e sobre o could. Ou seja, o can é aquele verbo modal que nós utilizamos para falar sobre as nossas habilidades no presente, tá? E o could é aquele verbo modal que a gente utiliza para falar de algo que a gente conseguia fazer antes. Ou seja, é um verbo modal que também trata sobre habilidades, mas, porém, ele é utilizado para falar no passado e não no presente, tá? E isso foi o que a gente viu na aula passada. Eu deixei alguns exercícios e quero saber se vocês têm alguma dúvida quanto aos exercícios deixados, né? Ou quanto a alguma atividade que eu tenha passado para vocês. Não? Bom, vou compartilhar minha tela aqui, tá? E nós vamos, então, dar sequência na unidade 2 do caderno 3, tá? A unidade 2 do caderno 3, a gente vai passar bem rapidinho, pessoal, porque essa unidade, ela trabalha também com esse verbo modal, só que ele trabalha na negativa, tá? Então, nós temos ali a Unit 2, page 161, né? O can, but I couldn't, né? A gente tem, começando ali por um áudio, exercício, tá? Para que vocês possam completar este texto, tá? Eu acho que a gente dá sequência, no final da aula a gente faz esse áudio, porque ele é comprido e a gente acaba perdendo muito tempo nele, ou quem sabe eu vou passar ele, eu vou mandar o áudio para vocês no WhatsApp, vocês completem com as palavrinhas ali. Na próxima aula eu passo as respostas para vocês, tá? Vamos iniciar, então, pela página 162 dessa segunda unidade, tá? A página 162, pessoal, ele só vai trazer para a gente o can e o could na negativa, tá? Então, se na primeira unidade a gente viu que o can e o could expressam habilidades que a gente tenha no presente e no passado, aqui eu tenho a forma negativa deles, ou seja, acrescentando not. Aí está sendo mostrado para vocês na forma abreviada. Vocês estão enxergando meus slides? Sim. Ok. Oi? Oi, ali? Sim. Tá. Beleza. Então, pessoal, na página 162, vocês têm essa partezinha em amarelo, onde diz o can e o could for a billet negative sentence. Ou seja, usamos o can't no presente e o couldn't no passado, para falar de habilidades na forma negativa. Por exemplo, I can't surf. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei surfar. I couldn't cook. Eu não podia, eu não conseguia ou eu não sabia cozinhar. Então, nada mais é, pessoal, do que a gente utilizar a frase negando a nossa habilidade, né? Dizendo que eu não tenho habilidade para fazer determinada atividade. Então, eu vou pedir só que vocês façam uma frase ali no walk. Temos o verbo walk, que é o verbo caminhar, né? Então, fazer uma frase, diz ali, let's practice, make a sentence about you when you were 5 years old and you now. Ou seja, escreva uma frase de quando você tinha 5 anos e agora. Aí você pode escrever com can, com could, né? Se eu estou falando do passado, vai colocar o couldn't. E aí, no presente, o can ou can't, ok? Só uma frasezinha ali com um walk para ver como é que ficaria, pode ser? Tá. Vamos lá, só para a gente dar sequência aqui.
Então, o que é agora? Now. Agora é now. N-O-W. É só fazer só sobre o alto, né? Isso, só uma frase com o algo. Vou colocar uma caixinha de texto aqui para a gente escrever o nosso exemplo. Alguém pode me dizer como é que ficou a sua frase? Posso ler? Pode, pô, claro. Eu coloquei I could walk and now I can walk. Peraí, vamos de novo para eu conseguir escrever aqui. Vai lá, Bernardo. Como é que inicia? I I could walk. I could walk. Eu podia caminhar. Beleza. And now I can walk. Perfeito, Bernardo. Perfeito. Ó, então I could walk, ou seja, ele podia, ele conseguia caminhar. And now I can't walk. É isso? Não, senhora, não é can't, é I can. I Na can. Tá, assim. Isso mesmo. Agora tá certo. Perfeito, Bernardo, perfeito. Então eu podia caminhar and now I can walk. Eu podia e agora eu posso, eu consigo caminhar. Uma outra possibilidade, pessoal, é a gente mencionar que quando eu tinha 5 anos eu conseguia fazer determinada atividade e agora não, ou ao contrário, né? Então, por exemplo, I could walk when, ou seja, a expressão de tempo quando I was 5 years old. Ou seja, eu conseguia caminhar quando eu tinha 5 anos de idade, tá? And now I can't. E agora eu não consigo, por exemplo, tá? Algo desse tipo assim. Isso é só possibilidades. O que vocês tinham que ter e o que vocês têm que ter em mente para fazer esse tipo de exercício? Que se eu estou falando de passado, eu vou usar o could na afirmativa e o couldn't na negativa. Se eu estou falando de presente, eu vou usar o can na afirmativa e o can't na negativa, tá? É só isso que vocês têm que entender nesta segunda unidade, tá? E além disso, pessoal, como que eu vou utilizar esses verbos modais para fazer perguntas? E aí vocês vão ver ali na página 163, tá? Na página 163, que é na próxima página, a gente tem o can e o could for abilities, interrogative sentence and short answers, ou seja, em perguntas e respostas curtas, tá? Então, como que eu utilizo esses verbos modais para fazer perguntas? É o que a gente vai ver aqui. A forma fica a mesma, o could no passado e o can no presente. Só que a estrutura vai mudar. A posição desse verbo modal não vai vir mais após o sujeito, e sim antes do meu sujeito. Ou seja, usamos o could no passado para perguntar sobre habilidades. E aí o meu verbo modal veio na frente, ó. Could you dance when you were younger? Você podia, você conseguia, ou você sabia dançar quando você era jovem? Ou seja, o could veio na frente antes do meu pronome pessoal, tá? Então, se é uma frase interrogativa, eu inverto a posição do pronome pessoal com o verbo modal. Tá? Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse que preencher essas questões aqui de cima, que vocês têm aí na página 163, tá? Já tem aqui um quadrinho para colocar as respostas. Deixa eu ver se está em branco. Está em branco. Por exemplo, a pergunta é: you play the piano, né?
Eu quero saber se você sabia ou você conseguia tocar piano. Então, eu vou colocar Could, isso. could you Could play the you play the piano? Você conseguia, você sabia tocar piano? E aí eu tenho a minha short answers, que são as minhas respostas curtas. Ou seja, para a afirmativa, eu vou colocar yes, I could, né? Sim, eu conseguia, né? Eu estou afirmando. A outra ali, eu quero saber se ele conseguia desenhar. Então, meu verbo modal vem na frente, porque é uma pergunta. Could he draw? Ou seja, você conseguia, você sabia desenhar? Lembrando que, independente do pronome pessoal que utilizar, o verbo modal não muda. Então, é could, é can, ele não vai variar, né, de acordo com o pronome pessoal que eu for utilizar, tá? Deixa eu só liberar que tem alguém pedindo para entrar. Esse horário. Vamos lá. Continuando aqui. Resposta curta. Se eu tenho uma short answer com yes, I could, eu tenho uma short answer com no, he couldn't. Ou seja, na negativa que a gente viu agora na página anterior, tá? Vou pedir, pessoal, que vocês façam um exercício daqui, ó. Let's practice. Put the words in order to make questions. Façam só a primeira, e as outras vão ficar de tema, é óbvio, né? Façam só a primeira para que a gente coloque em ordem esta pergunta. Como é que ficaria na ordem essa pergunta? Na página 164, tá, pessoal? Esse exercício é na página 164, virando ali a página de vocês. Pode ser a primeira e a segunda, que aí fica certinho para a gente finalizar e ir para outra unidade já. Pronto? Só um momento, senhor. Tá. Quem é o... As palavras ali não estão em ordem, né? Não, tu tem que colocar em ordem para fazer perguntas. Então, como que vai começar? Se é pergunta, começa com o verbo modal. Aí tu coloca o verbo modal e depois vai colocando o resto. Ou quando é com WH, inicia com WH. Não necessariamente nesse caso, porque aqui eu estou me referindo a quando de momento e não de pergunta. Aqui eu quero dizer, aqui esse when ali na segunda, eu não vou iniciar porque eu estou dizendo quando eu era bebê e não iniciando com uma pergunta. Aqui nos verbos modais, tu vai começar nesse exercício sempre com o verbo modal primeiro. Ok. Tá? Gente, quem é no grupo ali? A Migs e a Manuela? Não, sou eu. Ah, tá. Tu conseguiu entrar agora, então. Sim, eu tava te mandando solicitação direto.
Não apareceu nada, apareceu só essa vez, que agora que eu autorizei. Estranho. Então, não Mas, sei o que bom, aconteceu. enfim, e o bom é que tu conseguiu entrar agora. Pessoal, hoje à tarde eu vou mandar para vocês ali nos grupos o conteúdo da nossa avaliação, tá? Para vocês já irem se organizando. Vamos corrigir então as duas frases? Como é que ficou? Deixa eu botar aqui, diminuir isso aqui, né? Que isso é da outra página. E vamos colocar aqui a resposta da 164. Bom, aqui a correção da página 164, tá, pessoal? Que é esse exercício que está à direita aqui de vocês, onde vocês tinham que organizar para formar perguntas. Como eu já comentei agora há pouco com o Bernardo, a pergunta sempre vai iniciar com o verbo modal. Então, ela está desorganizada, vocês têm que organizar. Para eu organizar, eu vou iniciar primeiro pelo verbo modal no passado, ou seja, could, né? Depois do verbo modal vem o meu pronome pessoal, vem o meu sujeito. A quem eu estou me referindo ali? Quem que pode ser o meu pronome? Yes, your grandfather. Né? Então, could your grandfather? O que eu quero saber? Play the guitar. Perfeito. Play the guitar. Ou seja, seu pai conseguia ou podia tocar violão, né? Então eu quero saber se ele tinha esta habilidade. Perfeito. Grandfather não é avô. Ai, desculpa, grandfather é avô. Sim, eu só vi o father ali e já emendei. Então, podia o seu avô tocar violão, tá? Então, no passado. A letra B ali, a segunda que a gente tem que novamente começar com o verbo modal could, né? E aí, quem que é agora o meu pronome pessoal? Agora sim. Could, agora, né? Your father, yes. Could your father? O que o seu pai conseguia fazer? Qual é o verbo que eu quero saber se ele consegue ou não conseguia fazer? Não? Ó, could your father paint? Ou seja, conseguiu seu pai pintar, né? Quando, aí por isso que eu não comecei com esse when, tá, Bernardo? Porque aqui eu tô botando a expressão de tempo, que é para dizer quando ele tinha determinada idade. Então, could your father paint when he was a baby? Ou seja, o seu pai conseguia pintar quando ele era um bebê, tá? Então, aqui Senhor, não tem como dar. Ah, tá. Ali o Ri tá com o. Ah, não, deixa. tá certo? Entendeu? Ó, eu tenho verbo modal, eu tenho your father, a quem eu estou me referindo, a atividade que ele conseguia fazer, paint, e localizando quando ele era, qual a idade que ele tinha, que eu quero saber. When he, esse he porque é father, né? Was, ele era, verbo to be no passado, a baby, ok? Os outros, pessoal, vocês vão seguir a mesma lógica, tá? E os outros eu gostaria que vocês fizessem de tema. Vamos botar aqui, homework. Vocês vão organizar da mesma maneira. Verbo modal primeiro, o pronome, né, o sujeito ao qual vocês se referem e a atividade que vocês querem saber.
tá? Somente organizando para que essas frases aqui se tornem perguntas, ok? E aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar na próxima aula que a gente volta para corrigir, tá? Essa unidade 2, a gente não vai levar muito tempo, porque ela só trabalha com isso. Na unidade 1, a gente trabalhou e viu o que era o can e o could, e aí na unidade 2, a gente viu ele na negativa e na interrogativa. Nós já havíamos trabalhado com can, não eu com vocês, mas lá, né, no passado vocês já viram isso em algum momento, tenho certeza, né? Então não é nada de novo para vocês, tá? O que começa a vir de novo, gente, é agora na unidade 3 que a gente vai começar a conversar agora, tá? Esse aqui ainda é da página 164. A unidade 3, a gente tem os facts of life, ou seja, fatos da nossa vida, né? E aí a gente tem esse texto aí, pessoal. A gente tem um texto, na verdade, na página 173 da unidade 2, tá? A página 173, vocês têm esse pequeno diálogo, essa pequena conversa sobre a Nova Zelândia, tá? E eu quero, pessoal, que vocês leiam isso e marquem, circulem 12 adjetivos que estão nesta conversa, tá? Lembram o que é o adjetivo? Lembram? Beautiful. Adjetivos, então, eu vou usar para qualificar, para colocar ali, para dizer o que é, se é bonito, se é feio, se é grande, se é pequeno, né? Então, eu tenho que colocar ali, eu quero que vocês circulem nesta conversa 12 adjetivos que tem no texto, tá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem e tentarem circular o maior número de adjetivos que conseguirem ali no texto, tá bom? São quantos? 12? São 12. 12 adjetivos. Conseguiram alguns, pessoal? Sim. Sim? Eu vou ler o texto aqui para vocês, e aí quem ainda não marcou pode ir marcando junto, tá? Então, gente, a gente tem uma conversa entre Charlotte e o George, ok? Então, a Charlotte pergunta para o George: So, George, do you like New Zealand? E o George responde: So much. It's a beautiful place with lovely people. Really? I think Australia is more interesting.
No way, New Zealand is more exciting with all the extreme sports. I don't like extreme sports. I'm a bit afraid of them. They are dangerous. You're right, but you need to wear all the safe equipment. I know. There is one thing I like very much about New Zealand. It's mountains. New Zealand is more mountains than Australia. That's true. And I think people are more polite in Australia. I think New Zealanders are more polite. Well, I think there's no winner in this conversation. I agree. Both countries are great and they have special characteristics, ok? Então, pessoal, a gente tem aqui uma conversa onde eles estão, né, conversando entre Nova Zelândia e Austrália, né? Qual o país que é mais agradável, por que é mais agradável. Eles comentam que a Nova Zelândia, ela tem mais prática de esportes radicais, né? A Austrália já não é tanto, Nova Zelândia é mais montanhosa que a Austrália, né? Então, a gente tem alguns adjetivos. Alguém pode me dizer algum adjetivo que tenha marcado? Lovely. Lovely, perfeito. Quem mais? Beautiful. Beautiful. Mais? Interesting. Interesting. Temos 3 por enquanto. No? Sort of. Exciting. Temos ali. Isso. Professora, eu não sei se é, mas dangerous também pode ser? Danger, sim, também. Dangerous é perigoso. Muito bem. O que mais? Professora, voltei, tinha caído a internet aqui de casa, tá? Ah, tá, Bê, não te preocupa. Nós estamos marcando os adjetivos na página 173, tá? Dangerous, então até agora. A gente fala, Aline, pode falar. Eu não sei se é, mas eu botei especial. Qual? Especial. Não sei se é lá no final. Lá no finalzinho, sim, special. Sim, ela tem special characteristics, especiais características. Nessa mesma frase, a gente também tem great, né? Os dois são ótimos, né? São países maravilhosos e têm características especiais. Então, eu vou passar aqui todos os adjetivos para vocês, tá, pessoal? Na segunda linha ali do George, a gente tem beautiful e lovely. Aqui, ó, beautiful, lovely, tá? A gente tem depois, na fala da Charlotte, interesting, tá? Que ali acho que foi o Anderson que já tinha dito. Temos também exciting, tá? Temos aqui extreme sports, né? São os esportes radicais, esportes extremos, que são perigosos. Temos aqui abaixo safety é seguro, né? Então, equipamentos de segurança, equipamentos seguros, tá? Mountains, ou seja, montanhosos, tá? Polite é educado, tá? Polite. Temos polite abaixo aqui novamente, tá? E temos, por último, great and special, tá? Agora, por que será que eu tô trazendo, né? Que o livro está trazendo para vocês para que marquem adjetivo, entrando agora com um outro conteúdo, que são os comparativos em inglês. Quando eu quero comparar dois lugares. Vocês viram que todo este diálogo, ele compara a Austrália com Nova Zelândia, né? Então, a gente usa adjetivos de comparação para dizer que uma é mais ou menos. Nesse caso, a gente para adjetivos longos. O que é isso, adjetivos longos? Vocês estão vendo que temos em negrito a palavra more antes de alguns adjetivos? Estão vendo aqui?
More, more, more. Então, deixa eu parar aqui minha apresentação para eu botar uma coisinha aqui no quadro para vocês. O Anderson ali botando. Pessoal, deixa eu ver se enxerga o meu quadro. Aqui. Bom, vai ficar pequenininho, bem pequenininho, mas eu mando para vocês ali, tá? Estamos entrando com os comparativos. Comparative form, ou seja, forma comparativa, tá? Nós temos adjetivos longos e adjetivos curtos. Claro que isso vocês vão ver ainda mais adiante, tá? Os adjetivos longos, ele tem 2 ou mais vogais. Os curtos, não. Eles têm 2 ou menos vogais. Como Sora, que é? Oi. depois se tu pode mandar a foto do quadro, porque Sim. Eu vou é mandar a que, foto do quadro. é que eu não consigo visualizar por causa da minha internet. Não, nem se preocupa que está bem pequena a imagem. A foto do quadro vai estar no grupo do WhatsApp assim que eu terminar, tá? Tá bom. E aí, pessoal, eu tenho a estrutura, tá? Estrutura de formar uma frase comparativa com adjetivos longos. E qual é? Primeiro, nós vamos trabalhar com adjetivos longos nesse primeiro momento. Eu tenho a minha frase inicial, que é o meu sujeito, subject, eu tenho o verbo to be referente a ele. Como é um adjetivo longo, eu utilizo a expressão more, tá? Mais o meu adjetivo, tá? Then, algo que eu queira comparar, tá? Deixa eu botar minhas abóboras para cá. Then, algo que eu queira comparar. Então, nós temos ali no texto um exemplo disso, tá? Por exemplo, New Zealand, verbo to be do New Zealand, is, né? É o que está ali no texto de vocês. Eu estou pegando do próprio texto. New Zealand is more, ou seja, é mais montanhosa, mountains, than Australia. Então, o que eu coloquei ali? Coloquei uma parte do diálogo que estava ali para mostrar que eu usei um lugar, eu vou mandar a foto agora ali no grupo, New Zealand, o adjetivo é longo, eu usei o verbo to be e o more, then, né, junto com o adjetivo, para mostrar que um lugar é mais do que o outro, tá? Eu fiz uma comparação entre 2 lugares. Vou mandar essa foto aqui para vocês ali no grupo. Que estava muito pequenininho. Tá? A gente vai trabalhar, pessoal, os comparativos com adjetivo longo, com adjetivo curto. Aqui eu estou trabalhando com um comparativo de superioridade, porque eu estou dizendo que um é mais do que o outro, mas nós temos comparativos de igualdade e comparativos de inferioridade, tá? Isso tudo que a gente vai ver ao longo das nossas próximas aulas, tá? Já mandei a foto do quadro ali no WhatsApp, mas virando a página, vocês têm na página 174 uma explicação, tá? Onde diz comparatives long adjectives, ou seja, comparativos com adjetivos longos. Usamos more antes de adjetivos longos para comparar 2 coisas ou 2 pessoas.
A estrutura necessária é more, mais o adjetivo longo, mais o than. Por que esse than? Esse than é quando eu uso para comparar duas coisas. É para dizer que a Nova Zelândia é mais montanhosa que a Austrália, tá? Então, esse than é obrigatório utilizar porque eu estou comparando uma coisa com outra, né? Outra frase que a gente tem de exemplo aqui é Australia is more modern than Brasil. A Austrália é mais moderna que o Brasil, tá? Ou também eu posso usar para comparar duas pessoas. Philip is more handsome than Daniel. O Philip é mais bonito que o Daniel, tá? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Falem. Escrevam alguma coisa. Eu não tenho nenhuma. Também não tenho. Não? Acho que não tem dúvida, Sora. Ó, então, eu tenho que comparar. Eu tenho uma estrutura onde eu vou comparar. Vocês veem que eu tenho meu sujeito aqui, Austrália. Eu tenho meu verbo to be. Meu adjetivo é longo. Eu vou usar o more e o adjetivo e comparar a quem? Ao Brasil. Então, eu vou usar o than e ao Brasil. Aqui eu quero comparar duas pessoas. Eu usei a primeira pessoa, Philip. Usei o verbo to be, que se refere a ele, né? Que é he. Is, Philip is, adjetivo longo, more handsome than Daniel. Então, para saber, na verdade, a complicação começa em a gente depois saber onde é um adjetivo longo, onde é um adjetivo curto. E aí já tem essa dica aí para vocês. Os adjetivos que possuem duas ou mais vogais são considerados adjetivos longos. Adjetivos que possuem menos de duas vogais são adjetivos curtos. E aí vocês vão ver que tem uma outra regra para quando o adjetivo é curto, tá? Nesse momento, a gente só tem que se preocupar, como o adjetivo é longo, em formar a estrutura correta da frase, tá? Então, pessoal, a gente tem, na verdade, o que eu coloquei ali no quadro para vocês, que eu posso tirar uma foto disso e mandar ali, tá? Os adjetivos longos, com 3 ou mais sílabas, que é o que eles recomendam, mas essa parte das vogais, ela se torna muito mais fácil a gente identificar se o adjetivo é longo ou não, né? Ele é parecido com a do português, porque em português a gente diz mais o adjetivo que, ou menos o adjetivo que. Como eu quero falar em mais, em adjetivo de superioridade, comparativo de superioridade, eu uso o more, mais o adjetivo e o than. Agora, quando eu quero dizer que é menos, pessoal, ao invés de usar o more antes do adjetivo, eu uso essa expressão less, que é menos, tá? Então, é só isso que vai mudar de um adjetivo de superioridade para um adjetivo de inferioridade, tá? Quando o meu adjetivo for longo e eu quero dizer um comparativo de superioridade, eu vou usar o more antes do adjetivo. Agora, se o adjetivo for longo e eu quero usar um comparativo de inferioridade para dizer que é menos, eu uso a expressão less. E aqui eu trouxe esses dois exemplos, tá? O more a gente já viu outros exemplos. My shoes are more expensive than yours. Ou seja, os meus sapatos são mais caros que os seus. Ou, por exemplo, eu quero dizer um comparativo de inferioridade. My bag is less expensive than yours. A minha bolsa é menos cara que a sua, tá? Então, eu tenho more para superioridade, less para inferioridade, tá? Vou mandar também isso ali no grupo para vocês copiarem, quem quiser ter este conteúdo aqui no caderno, tá? E aí, pessoal, na página 174, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 frases para que vocês façam utilizando more, ou seja, superioridade, e o than, ou seja, você já tem praticamente toda a estrutura da frase. Eu vou montar a primeira para que a gente saber como vocês vão fazer as outras, tá? Então, aqui, a primeira eu tenho a palavra, o país Brasil, dangers e Japão, né? Então, eu começo colocando com Brasil.
Qual o verbo to be que eu uso do Brasil? Brasil are, Brasil is, Brasil am. Qual o to be que eu utilizo para Brasil? Is, Aline, muito bem. Brasil is é um adjetivo longo, porque nesse momento vocês não têm que diferenciar em curto ou longo, todos esses são longos, tá? Mas vocês veem que ele tem mais de 2 vogais, então ele é longo. Brasil is more dangerous. E aí eu tenho que usar a expressão a comparar a alguém, a alguma coisa. Eu estou comparando ao Japão. Então, Brasil is more dangerous than Japan. Pronto. Fiz uma frase comparativa de superioridade com um adjetivo longo. Deixa eu botar para cá. Oi. Uma dúvida de vocabulário mesmo. O que é dangerous? Perigoso. Perigoso. Então, o Brasil é mais perigoso que o Japão. Tá? Muito obrigada, Sônia. Imagina. Quanto à formação da estrutura, pessoal, alguma dúvida? Senhor, você poderia mostrar como que ficou? Não tá aparecendo para vocês? Não, pra mim não. Desculpa, para mim, eu achei que estava apresentando a tela. Ó, eu escrevi ali. E agora, tá? Agora está. Tá? Então, Brasil is more dangerous than Japão, tá? Vou fazer a outra e deixar as outras de tema para vocês, ok? Temos Ouro Preto, Historic, Foz do Iguaçu. Então, a gente tem Ouro Preto is more historic than Foz do Iguaçu. Ou seja, a cidade de Ouro Preto é mais histórica que Foz do Iguaçu. Ok? Entenderam, pessoal? Sim. Fácil, né? Aqui nesse momento eu tenho que saber o verbo to be, colocar o more e colocar o than. Somente isso. Então, essas outras, que é ali México, Paula e Sam, vocês vão fazer em casa. E se tiverem dúvida, me perguntem na próxima aula que eu passo a correção para vocês. Se acharem que conseguiram fazer e não tiveram dúvida nenhuma, beleza, tá feito, tá? Além disso, pessoal, eu quero que vocês façam a página 175, que é bem tranquila, que é essa página de adjetivos, para vocês expandirem um pouquinho o vocabulário de vocês, que é esta página aqui, ó, onde só vão relacionar o adjetivo que está aqui na caixinha com a imagem referente a ele, tá? Então, bem tranquilo, mas é para expandir vocabulário mesmo de vocês, tá? Gente, como é que tá? Muito rápido? Complicado? Tá bem. Tá bem, né? Então, agora eu vou fazer a chamada para poder liberar vocês para a próxima aula, né? Senão eu fico aqui até o meio-dia, né? Não ia ser ruim. Vamos lá, vamos lá. Eu vou falando os nomes e aí quem eu for falando, se já quiser, já pode ir saindo, tá? O AGD Game é o Henrique Rocha, né? É o Rocha, né? É. Obrigada. Então, o Rocha tá liberado. Aline tá liberada. Anderson. Tchau, Sônia. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Antônia. Bia. Bia, que saudade, Bia. Deixa eu interromper a gravação aqui, que não precisa a gente ficar gravando aqui.